A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estamos dando início à nossa 26ª aula e na aula de hoje falaremos sobre a Nova Jerusalém. Com certeza será uma aula muito abençoada. Eu já te convido, Vamos juntos até o final dessa aula aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. E para darmos início à nossa aula, nós faremos uma recapitulação, de aquilo que nós já estudamos, até esse momento, nossas videoaulas anteriores. E nós já estudamos, meus amados irmãos, aquilo que vai acontecer com a igreja. O primeiro evento profético que vai acontecer com a igreja do Senhor será o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, a igreja passa pelo tribunal de Cristo e após o tribunal de Cristo, a igreja passa pelas bodas do Cordeiro. Os textos 1 Tessalonicenses capítulo 4, aqui é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e aqui nós vemos lá em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo de número 7. Nós temos as videoaulas falando sobre cada um desses temas. Após isso, as bodas do Cordeiro, então a igreja volta com Jesus para a batalha do Armagedon. Está lá em Apocalipse capítulo 16, também temos uma videoaula falando só sobre a batalha do Armagedon. O que acontece aqui na terra após o arrebatamento da igreja? Vai começar o período chamado de a Grande Tribulação. Primeiro, Israel vai fazer uma aliança com o Anticristo. Está lá em Apocalipse capítulo 6, que fala sobre o cavalo branco. Também em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, que fala sobre as 70 semanas de Daniel. Principalmente o versículo de número 27, que fala sobre essa aliança do Anticristo com o povo de Israel. Após essa aliança vai acontecer a reconstrução do templo, vai voltar a adoração como era nos dias lá de Moisés, de acordo com a lei. Porém, nós vamos ver que vai começar também uma sucessão de juízos do Senhor sobre a terra. Durante o período da Grande Tribulação, nós teremos 21 juízos de Deus sobre a terra. Quais são esses juízos? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Também durante a Grande Tribulação, nós teremos aqui o surgimento do Anticristo, que é a besta que emerge do mar, e também do falso profeta, que é a besta que emerge da terra, está lá em Apocalipse, capítulo de número 13. Também temos videoaula falando sobre isso. Nós vemos depois que na metade da semana, o Anticristo ele quebra a aliança com o povo de Israel e ele começa a perseguir o povo de Israel. Até então, quando ele vai estar cercando Jerusalém, vai acontecer então a Batalha do Armagedon. No final da Batalha do Armagedon, nós temos também o julgamento das nações, e após o julgamento das nações, nós temos início do milênio. Temos algumas videoaulas também falando sobre o milênio. Satanás ele é preso por 1000 anos no início do milênio. O anticristo e o falso profeta eles são lançados no lago de fogo e enxofre, e ali então começa os 1000 anos do governo de Cristo aqui na terra. A igreja já com o corpo arrebatado, já com o corpo transformado, nós seremos ali reis e sacerdotes juntamente com Cristo, estaremos reinando com ele durante o milênio, e aquelas nações que no julgamento das nações são chamados de ovelhas, elas entrarão fisicamente no milênio, juntamente com o povo de Israel, que vai ser protegido ali na Batalha do Armagedon, também entrarão fisicamente no milênio. Aqueles que morreram durante a Grande Tribulação, eles ressuscitarão aqui também para reinarem juntamente com Cristo durante o milênio, e também os salvos do Antigo Testamento, aqueles que foram salvos pela fé, eles também ressuscitarão ao final da Grande Tribulação para reinarem juntamente com Cristo e com a igreja. Meus amados, logo após, no final do milênio, Satanás, então, ele é solto, e ali ele consegue ainda enganar muitas nações, que pelejarão contra Deus, contra o seu povo, porém a Bíblia fala que vai descer fogo do céu e vai o consumir. Após isso, então, a nossa aula anterior, a 25ª aula, foi sobre
o juízo do trono branco. Nós vamos ver lá que vai sumir o céu e a terra, vai aparecer um grande trono branco e o Senhor Jesus estará julgando então todos aqueles que morreram sem salvação e também vai julgar aqueles que foram salvos, né, que morreram durante o milênio. E após isso, então, o juízo do trono branco, chegamos então à nossa aula de hoje, que é sobre o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Então vamos começar a falar sobre a nova Jerusalém. Meus amados, a nova Jerusalém está lá já nos últimos 2 capítulos do livro de Apocalipse, os últimos 2 capítulos da Bíblia, Apocalipse capítulo 21 e o capítulo de número 22. Nós já estamos finalizando, chegamos ali nas últimas partes. E o que nos fala a palavra de Deus? A Bíblia fala assim, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, né? Quando nós vemos ali, no momento que aparece o trono branco, né, a Bíblia fala que fugiu o céu e a terra, e nós sabemos também que essa terra, como nós temos hoje, ela será destruída. Terá então um novo céu e uma nova terra. E ainda fala assim, ó: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, né? Então ali a nova Jerusalém, nós vamos ver a esposa, agora que a igreja é tratada como a esposa do Cordeiro, que estava ataviada, preparada para o seu marido, que é o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, agora falando um pouco sobre essa parte dos templos, vamos ler aqui, ó. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 fala assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Né, nós vemos aqui falando um pouco sobre tabernáculo ou templo na Bíblia. Nós sabemos que o primeiro começou lá com o tabernáculo de Moisés. Deus mostrou para Moisés como que era no céu e Moisés ali fez a representação na terra através do tabernáculo. Após isso, nós sabemos que Davi ele sentiu o desejo de construir um templo para o Senhor, porém ele não construiu. Ele juntou todos os materiais e o seu filho Salomão construiu o primeiro templo lá, né, na terra, no Monte Moriá, lá em Jerusalém, né, foi construído ali o primeiro templo. Após isso, o templo ele foi destruído pelos babilônios, porém Zorobabel, quando ele retorna do cativeiro babilônico, ele reconstrói o templo, o segundo templo. Esse templo ele foi reformado por Herodes, porém ele foi destruído em 70 depois de Cristo pelo imperador Tito. Os anos vão passando, hoje nós sabemos que lá em Jerusalém não tem templo. A única coisa que sobrou do templo foi o Muro das Lamentações. Porém, quando o anticristo ele fizer uma aliança com os judeus, ele vai reconstruir e esse vai ser o terceiro templo. Após o terceiro templo, nós teremos novamente o templo que vai ser o templo do milênio. Esse templo do milênio está lá em Ezequiel, do capítulo 40 até o capítulo 45, ali o templo do milênio. Após isso, meus amados, nós chegamos então agora na Nova Jerusalém. Mas olha só como que vai acontecer na Nova Jerusalém. Fala assim, ó: nela não vi santuário. Então na Nova Jerusalém não vai ter um templo. Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então na Nova Jerusalém não vai ter uma necessidade de templo. Por quê? Porque o próprio Deus e o Cordeiro estarão ali na Nova Jerusalém junto com o povo de Deus, né? Que momento maravilhoso será esse momento. Agora passando mais adiante, agora o Apocalipse capítulo 21, o versículo 4 e o versículo 5 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Que versículo maravilhoso. Quantas vezes aqui nessa terra, ainda enquanto estamos aqui, nós choramos, nos angustiamos, ficamos tristes, por causa de tudo aquilo que acontece, as tribulações, as lutas. Porém aqui a Bíblia fala que na Nova Jerusalém o próprio Deus enxugará de nossos olhos
toda lágrima. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai acabar com o sofrimento. Olha só o que também não haverá. Não haverá mais a morte. Aqui nesse mundo nós sabemos que 80, 90, 100 anos, o que passar disso ali já é dor, já é cansaço, já é enfado. Porém, lá na Nova Jerusalém não haverá mais morte. Aqueles que estiverem morando ali vão viver eternamente. O que também não haverá mais, como não haverá morte, não haverá pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Que momento glorioso! Tudo isso que nós passamos, as dificuldades, as dores, o clamor, o pranto, tudo isso vai ser coisa passada. E olha o versículo de número 5. Em Apocalipse 21, versículo 5, fala assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Jesus ali, ele confirma: olha, eu vou fazer tudo novo, e escreve, porque isso verdadeiramente vai acontecer. E vai ser então um momento glorioso, e tudo isso estará acontecendo na Nova Jerusalém. Mas vamos passando. Agora nós vamos ver que o anjo vai mostrar para João aonde está a noiva do Cordeiro na Nova Jerusalém. Lá em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 9, diz assim: E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então aqui, olha só o detalhe, nós vemos ali que a Bíblia, antes desse momento, até o capítulo 19, a igreja é chamada de noiva do Cordeiro. Porém, após as bodas do Cordeiro, a igreja já não é mais a noiva. Agora a igreja já é a esposa, a mulher do Cordeiro. E aonde que está a igreja? Ele mostra aqui, ela está na grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então a igreja, a esposa do Cordeiro, estará junto com o Cordeiro lá na cidade, aonde Jesus ele fala, lá em João capítulo 14, que ele iria preparar lugar para que aonde ele estivesse, nós também estivéssemos junto com ele. Então, nesse momento aqui, se cumpre a promessa lá de João capítulo de número 14. A esposa já está junto com o Cordeiro na Nova Jerusalém. Vamos passando. Agora, meus amados, nós vamos ver sobre as portas da cidade. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 12, diz assim: Tinha grande e alta muralha e 12 portas. Olha só como Deus ele é muito detalhista em tudo aquilo que ele faz. E junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então ali nós vamos ver que cada uma das portas tem um nome de um dos filhos. Essa aqui está simbolizando como se fosse Judá, mas vai ter ali a porta de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Azer, Dan, Naftali, José e Benjamim. Então as 12 portas, ali cada uma delas com os nomes escritos dos 12 filhos de Israel, dos 12 filhos de Jacó. E agora, além das portas, nós vamos agora para o fundamento, para os alicerces da cidade. Olha só, a muralha tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esse
os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então nós vemos primeiro 12 portas com os nomes dos 12 filhos de Israel. E agora nós vemos aqui que o fundamento da cidade, ele é todo de pedras preciosas, e aqui vai estar o nome então dos 12 apóstolos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe, Natanael, Tiago Menor, todos os nomes então dos 12 apóstolos estarão aqui como os fundamentos. Agora também sobre o formato da cidade. Qual que é o formato da Nova Jerusalém? Apocalipse 21:16 fala assim: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então aqui, meus amados, a cidade, tanto aqui o comprimento da cidade, quanto a sua largura, o comprimento, a largura e também a altura da cidade, eles são iguais. Então ela é uma cidade quadrangular, é como se fosse um cubo perfeito. E aqui ele fala agora sobre o tamanho, O tamanho é de até 12.000 estádios, foi medido com essa vara. Essa vara, ela tem aproximadamente 3 metros essa medida, e os 12.000 estádios, então daria, para nossa medida em quilômetros, daria 2.200 quilômetros aproximadamente. Então é 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura e 2.200 quilômetros de altura. Então esse vai ser o formato e as medidas da Nova Jerusalém. Agora nós vamos falar sobre a largura da muralha, Se nós fôssemos medir a largura, como que é a medida da largura? Apocalipse 21:17 fala assim: mediu também a sua muralha, 144 côvados. Como que é medido um côvado? Um côvado é a medida aqui da ponta do cotovelo até a ponta do dedo. São aproximadamente 48 centímetros cada côvado. E aqui a Bíblia fala que tem 144 côvados. Então a medida da largura de cima da muralha é de aproximadamente 64 metros. Então essa é a medida da largura do muro. Agora, qual que é a matéria-prima que vai ser feita a Nova Jerusalém? Está lá em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 18, que fala assim: a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então esse ouro puro, ele não vai ser um ouro como o nosso ouro, vai ser um ouro diferente. Por quê? Porque ele também vai ser um ouro transparente, onde vai resplandecer a glória de Deus. Então essa vai ser a matéria-prima da Nova Jerusalém. Ela vai ser feita de ouro puro, Que coisa maravilhosa, Como será, que quando olhamos essa grandiosidade, nós sabemos, que hoje como é caro, o ouro, a grama do ouro é muito cara, porém quando Deus ele fizer a Nova Jerusalém, essa cidade vai ser de ouro puro, Que coisa maravilhosa. Deus ele sempre tem o melhor para nós. Ainda seguindo agora, vamos falar sobre a iluminação. O que vai iluminar a Nova Jerusalém? Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 23 diz assim: a cidade não precisa nem de sol e nem de lua. Nós vemos lá em Gênesis, no momento da criação, que Deus ele criou o luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite, o sol e a lua. Porém agora na Nova Jerusalém não vai precisar nem de sol e nem de lua. Mas por que não vai precisar? Para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então a própria glória resplandecente de Deus é que vai iluminar a Nova Jerusalém, e o Cordeiro será
a lâmpada de Deus, né? Que coisa maravilhosa. Vamos seguindo aqui, meus amados. Agora uma coisa muito interessante, né? Quem será que vai poder acessar a Nova Jerusalém? Qual será que vai ser o pré-requisito para podermos ter acesso à Nova Jerusalém? Está lá em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 27, que fala assim: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente uns inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, meus amados, né, existe uma maneira, né, da pessoa ter acesso, né? Qual que será essa maneira para ela poder ter acesso à Nova Jerusalém? Deve ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Então esse é o pré-requisito para poder ter entrada na Nova Jerusalém. E como que eu faço para ter meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Né? Eu devo entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Toda vez que aceitamos ao Senhor Jesus, que entregamos a nossa vida verdadeiramente para Ele, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quando obedecemos ao Senhor, quando obedecemos a sua palavra, quando obedecemos aos seus mandamentos e quando não andamos contaminados com o mundo. Aqui a Bíblia fala, né, que não entrará coisa alguma contaminada. Quando temos uma vida de santidade, uma vida separada para o Senhor, então esses são os pré-requisitos para termos acesso à Nova Jerusalém. E agora aqui, né, falando ainda mais alguns detalhes sobre a Nova Jerusalém, nós vamos ver agora sobre o Rio da Vida. Olha só, agora chegamos já em Apocalipse capítulo 22, no último capítulo da Bíblia, que fala assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nós podemos agora imaginar mais ou menos como aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Que o homem, Adão, quando ele foi criado perfeito por Deus, ele tinha acesso à árvore da vida. Porém, com a desobediência, com a entrada do pecado e da morte, né, Deus, por sua bondade e misericórdia, Deus tirou o homem do Jardim do Éden para que ele não mais tivesse acesso à árvore da vida e não fosse um eterno pecador. Nós vemos agora então na Nova Jerusalém, novamente, né, nós vemos aqui o rio da vida, né, que flui do trono de Deus, e nas margens, né, de um lado ao outro das margens do rio está a árvore da vida. E essa árvore ela produz frutos, 12 frutos, né, dando seu fruto cada mês. E ali as folhas da árvore são para a cura dos povos, né? Então assim vai ser, nós estaremos lá, nós presenciaremos, né, veremos o rio da vida, né, como a Bíblia fala, claro como um cristal, né, que sai do trono de Deus, e ali a praça vai ser com certeza, né, uma coisa muito linda, como a Bíblia fala. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que nele espera. E agora, dando sequência aqui, meus amados, nós vemos o pré-requisito para quem vai ter acesso. Porém, também terão pessoas que não terão acesso. Quem ficará de fora? Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, fala assim: fora ficarão os cães, também os feiticeiros e também os impuros. Também ficarão de fora os assassinos e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então Deus, ele conhece todas as coisas. Então todo aquele que pratica a mentira,
a idolatria ou os assassinos, feiticeiros, os impuros, aqueles que não se arrependeram nos seus pecados, eles não entrarão na Nova Jerusalém, ficarão de fora, né? Então aqui até eu coloquei uma imagem, né? Porque Deus ele conhece, né? Não adianta, né, colocar máscara, fazer, né, estar ali com hipocrisia diante de Deus, cometendo mentiras, praticando a mentira, né? Porque naquele momento Deus ele vai mostrar, né, o coração da pessoa. Então aquele que não estiver verdadeiramente voltado para o Senhor, ele ficará de fora da Nova Jerusalém. E agora aqui, meus amados, para finalizarmos, né, vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo de número 17, que fala assim: o Espírito Santo e a noiva, né, que é a igreja, eles dizem, vem. Aquele que ouve, você que me ouve nesse momento, olha, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Meus amados, o preço para ter acesso à água da vida, para ter acesso à Nova Jerusalém, ele já foi pago pelo Senhor Jesus. A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Porém, Jesus ele fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida de abundância. É isso que Jesus tem para nós, né? Ele é a água da vida. Todo aquele que tem sede, vá até ele e fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele tem para nós uma nova vida, ele tem para nós uma vida eterna, ele tem para nós, para a sua igreja, para o povo de Deus, ele tem a Nova Jerusalém, uma cidade de ouro. É isso que Deus ele tem para mim e para você. E ele pede apenas uma coisa de nós: que o aceitemos de todo o nosso coração. Então, se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus, né, você tem essa oportunidade. Entregue a sua vida para Cristo, né, e com certeza será a melhor escolha da sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Não esqueça de curtir a nossa curta aqui a videoaula, também se inscreva em nosso canal e compartilhe para mais pessoas, né, para que mais pessoas aprendam da palavra do Senhor. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus.